Bom dia, gente. Vamos fazer rapidinho aqui para vocês como é que eu preparo o meu substrato. E depois eu vou ver se eu dou uma diquinha rapidinha para vocês como é que prepara um substrato terrestre para plantar orquídeas terrestres, para plantar qualquer tipo de plantinha, que a terra fica bem airada, a terra fica boa para vocês plantarem, tá bom? Fica uma terra muito boa mesmo. Então eu deixei separado aqui. Isso aqui vai ser um ilustrativo, tá? Não é a quantidade, mas eu vou falar para vocês. Porque se eu for fazer mesmo o que eu faço aqui, eu teria que pegar um bacião gigante e ficar fazendo um monte. Mas eu tenho uma saca aqui guardada aqui dentro. Deve ter mais de... agora deve ter uns 30 quilos ainda. Então eu não posso ficar fazendo. Uma que eu não tenho lugar para ficar guardando. E outra que seria um exagero, né? Também já é exagerar. Eu tenho bastante coisa aqui, ó. Tudo isso aqui eu mantenho, e eu sugiro que vocês mantenham também. Sempre que tiver um tempinho, vai lá, faz alguma coisinha, faz um toquinho, faz um lequinho, faz um cachopozinho de cabo de vassoura, do que vocês quiserem. Então vamos lá, gente. Eu vou tentar explicar para vocês aqui como é que eu faço o meu substrato. Que ele é bem, como que se diz assim, ele é bem drenável. Eu usava muito casca de pinos antes, muito. Pouca brita, quase nenhuma. Aí eu fui vendo que eu estava apanhando. Aquilo estava me dando podridão nas minhas plantas, me trazendo fungos, bactérias, lesminhas pequenas, aqueles caracolzinhos. E elas se alojavam ali, porque ali sempre ficava úmido. Então eu parti mais para o granulado. E, por incrível que pareça, me ajudou muito a combater esses tipos de pragas. Fora que eu uso colosso. O colosso ajuda muito, tanto na coxolínea, no pulgão, no ácaro. E conforme ele cai assim, ele também diminuiu quase que 100% a presença de lesmas e caracóis, tá? Além do meu substrato ser mais seco. Então elas não serviram de morada, porque as que eu achei é onde tinha muita casca, onde eu achei lesmas grandes assim, que foram em 2 plantas, tinham muita casca. Então elas se alojaram ali nas cascas, e no meio das pedras dificilmente elas se alojam. Se atentem muito a vasos de plantas com terra em volta. Elas se escondem muito ali também, em lugares úmidos. Vaso que está muito próximo ao chão, pilhas de madeiras que às vezes ficam empilhadas num cantinho assim, elas se alojam embaixo, porque sempre quando molha aquela madeira, embaixo sempre fica úmida, é onde elas se alojam. Debaixo dos vasos mais próximo ao chão elas ficam. Quem tem guardado algumas telhinhas, olhem sempre no vão das telhas, elas ficam lá embaixo também, que se armazena umidade, lesma, caracol, tá bom? Então é isso. Então vamos lá, eu vou dar uma proporção para vocês, e vocês anotem, se vocês caso forem fazer uma quantidade maior, grande, tá bom? Vamos dizer, essa aqui é a brita número 1. São britas maiores, ó. São britas bem maiores, tá? São britas maiores. Essa brita, se eu fosse fazer uma quantidade boa, eu usaria um saquinho. Vende nos depósitos de material o saco. Eu colocaria um saco. Vou colocar aqui dentro. Tá? É ilustrativo, mas vocês vão anotando a quantidade. Então, isso aqui seria um saco. Aí vem a brita 0. Brita 0. Bem miudinha, ó. Bem miudinha. Tem gente que usa muito disso sozinha com casca de pinos e alguma coisa. Mas eu acho que ela aglomera muito, ela fica muito fechada. Mas dá para se usar. Então eu preferi misturar coisa. Então eu coloco mais brita 1. Então quer dizer, um saco de brita 1. Aí vocês podem ir usando. Quando vocês têm um baldinho, você usa um baldinho, se vocês querem fazer menos. Põe um baldinho de brita 1 e meio, como se fosse meio saco de brita 0. Vai fazendo aqui. Eu fui arrumando uns copinhos aí, para mim poder ter
recipiente para mostrar para vocês. Agora eu entrei com os cacos de telha. Cacos de telha. Tá vendo? Quebrados pequenos assim. Tá vendo? Também seria, se fosse na proporção de saco ou de baldinho, seria meio saco ou meio baldinho. Então o que nós já colocamos aqui? Vamos dizer o baldinho pequeno, que seria uma lata, vamos dizer, mas um baldinho de brita número 1, que é a maior, meio baldinho de brita 0 e meio baldinho de caco de telha. E vamos chegando lá. Carvão eu não tenho nem meio aqui, ó, porque eu não tinha carvão para quebrar aqui, eu peguei do meu próprio substrato. Seria meio baldinho também de carvão, tá bom? Joga aqui. Então até agora o que foi um baldinho só inteiro é a brita número 1, o resto é tudo meio, então é 2 por 1, tá? Aqui são as cascas. Eu uso casca de coco, tá? Mas tem gente que não tem acesso à casca de coco. Usem casca de pinos ou a macadâmia, tá? Aí o que nós faríamos aqui? Aqui eu colocaria um baldinho também, porque ele vai se misturar toda essa, porque aqui tem 3 tipos de pedra. Tem a brita 1, a brita 0 e o caco de telha. Então eu colocaria um baldinho ou de casca de coco quebrada, ou de casca de pinos, ou de macadâmia. Nunca chip de coco, pelo amor de Deus. Um baldinho. Vamos, ó, isopor. Eu não debulhei, mas esse é aquele que vem em flocos, ó. Pode ver, ele é cheio de pérolas assim, ó, bolinhas. Tá vendo? Mas ele é muito fácil, ó. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu debulho ele, ó. Ó, nem faço força, ó. É aquele mais com as bolinhas grandes, ó. Tá? Eu não vou nem debulhar ele inteiro, mas deu pra vocês entenderem. Então, se eu fosse colocar isso aqui, também seria um baldinho. Para ele deixar bem airado essas pedras, não deixar elas compactando, apertadas, pesadas, entendeu? Para a raiz poder adentrar mais fácil. Então seria um baldinho. Quem achar que é muito, pode colocar meio, mas coloque um pouco de isopor debulhado, tá bom? Para ajudar a planta na sua fixação ao vaso, entrar as raízes mais rápido. Senão ela não consegue entrar, as raízes começam a flutuar por cima do substrato, porque ela não consegue entrar. Aí ela começa a subir por cima, andar por cima do substrato e acaba saindo fora do vaso, agarra no vaso. Então, ó, a telha é uma cerâmica. Vocês podem perceber que a telha pode ser usada e muito bem se vocês analisarem um vaso de uma planta que já está plantada há muito tempo num vaso de barro. Como as raízes saem, grudam no vaso por fora. Tá vendo? Então tá provado que a telha é boa. Então eu debulhei um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo em bolinhas aqui. Então, isopor. Você pode usar tanto um baldinho como um meio. Vai de cada um. A palha, a minha palhinha, eu desfio ela muito bem. Muito. Para misturar. Eu estou fazendo um ilustrativo aqui, tá, gente? E dando a proporção para vocês. Então, eu usaria, a quantidade vai digamos assim, vai de vocês. Tanto a palha, e quem não tem palha, usar o esfagno. Eu pegaria o esfagno aqui, ó. Vou pegar um pouquinho só. Mas debulha ele bem pequitico, gente. Não fica deixando chumação, sabe? Debulha ele bem pequenininho. Ele não pode se destacar muito no substrato, senão ele dá um acúmulo de água. Fica muito úmido o seu substrato. Mas não pode faltar, tá bom? Ó. Pronto, pra mim já tá bom para essa quantidade. Então, o esfagno é a seu critério, desde que ele vá bem picadinho. Digamos, você colocou um saco de pedra, coloca uma quantidade, ó, faz uma bola de esfagno assim, ó, e desfia ela bem. E agora é só misturar.
vai misturar, misturar, misturar. Muitas vezes o esfagno vai se embolar, vocês têm que ficar enfiando ele lá no meio, entendeu? Para ele não virar uma coisa só, se aglomerar o esfagno, a palha, ó. Então você tem que misturar. Misturar. Vou até tirar essa palha aqui, que ela desfiou, eu devia ter cortado, mas o cabeçudo não trouxe a tesoura. Então ela ficou com umas linhas aqui, ó. Tá vendo? Então isso tá acabando, acaba misturando muito no coisa. Vou tirar até isso aqui, essa palha aqui, um pouco dessa palha, mas não é pra tirar, é pra picar. É que eu não trouxe a tesoura. Então, eu vou ter um substrato, mais ou menos, eu vou mostrar pra você como é que eles ficam. Você vai ter um substrato assim, ó. Então, casca, você pode colocar casca de pinos, casca de macadâmia ou casca de coco, tá? Eu uso a casca de coco, embora aqui eu representei com casca de pinos também, tem casca de macadâmia aqui, porque é um punhadinho que eu fui pegando ali para mostrar para vocês, tá bom? Mas eu uso a casca de coco. Quem não tem, pode usar o pinos, pode usar a casca de macadâmia. O substrato ficaria assim. Ó, tá vendo? O substrato ficaria assim, ó. Vê se dá para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó. Tá vendo que a quantidade de brita e de pedra é maior do que qualquer outra coisa na proporção? Mesmo eu colocando um baldinho de cascas, ela deu uma proporção maior, porque eu tenho 3 tipos de pedra. Eu tenho a pedra número 1, a brita número 1, a brita número 0 e o caco de telha, tá? Então, essa é a proporção para vocês fazerem. Aí vocês analisam pelo vídeo, vocês vão analisando. Então ficaria assim: brita número 1, vamos por balde, um baldinho. Brita número 0, meio baldinho. Caco de telha, meio baldinho. Que mais aqui? Cascas, um baldinho. Tá? Um baldinho. Qualquer tipo de casca que eu falei, a pinos, a macadâmia ou a coco, ou de coco. Fujam do chip de coco, fujam da fibra de coco, aquelas cestos bonitos, tudo fechadinho. Fujam disso para plantar orquídea, tá? Então chegamos nas cascas. Agora vem o carvão. O carvão vocês podem colocar entre 1 a meio baldinho, tá? Aí é opcional de vocês. Bem quebradinho, nunca pedaços grandes, tá? Entre 1 a meio baldinho. Não vai fazer mal nenhum à sua planta. Parem de ficar indo atrás. Aí o carvão retém. Os caras que falam que retém, eles usam o carvão. Então, quer dizer, eles estão condenando uma coisa, eles estão como que se diz? Se contradizendo, entendeu? Certo que quando eles falam isso é para aquelas pessoas que cultivam diretamente no carvão. Retém sais? Retém, gente, mas demora 2 anos para esses sais realmente fazer coisa. Isso se você usar o adubo foliar, tá bom? Porque o carvão, ele é um filtro, então ele filtra. Vocês podem ver que como que se diz, em filtro de água, principalmente os antigos, se usava muito filtro de carvão interno. Tanto é que no começo a água saía até com gosto de carvão, até ela filtrar, limpar bem o carvão, porque o carvão, a água passa aqui por dentro, filtra e sai limpinha aqui desse lado, e toda a impureza fica aqui dentro. Mesma coisa são os adubos, o adubo vai ficar armazenado aqui dentro. Não é só os sais, porque ele está filtrando. Se os sais ficam, o adubo também fica. É onde a planta se encosta e se nutre ali no próprio carvão quando ele está úmido, entendeu? Então, carvão, um baldinho ou meio, tá? Sugestão desse amigo aqui, um baldinho, tá? Então vocês vão vendo o vídeo e vão comparando aí. O que ficou faltando aqui? Esfagno. Esfagno é a sua escolha, tá? Vocês pegam um bolo assim, ó, para cada balde, vocês pegam como se fosse pressionar 1/4 do balde. Pica bem, gente, pica bem, pelo amor de Deus, pica bem. Mas não deixa na hora de misturar ele se amontoar.
ele tem que ficar esparramado entre as pedras, entre o carvão, entre as cascas. Não ficar, porque conforme você vai misturando, ele vai se juntando assim, né? Separem bem, deixa bem, sabe, aquela coisa bem misturadinha, bem bonitinha, ó, assim, ó, tá vendo, ó, bem, ó, tá vendo, ele tá espaçado, ele tem esfagno aqui, tem esfagno lá, porque conforme você vai misturando, o esfagno vai se vai embolando, então não deixe isso acontecer, tá bom? Deixe bem, para quando vocês pegarem aquele substrato e forem usar no vaso, fique um pouco de esfagno em cada canto, no meio, embaixo. Não uma coisa que vai aglomerar uma tocha daquele negócio e depois, quando a raiz chegar ali dentro, opa, achei água, mas só que aquilo nunca seca. Aquela água vai ser prejudicial para ela. Tá bom? Então acho que não ficou faltando nada, né? Para esse tipo de substrato. Então temos aqui o substrato que eu uso. Recomendo? Recomendo, mas quem achar, não gostei, não faz. Tá se dando bem com esse mix que vendem, que é o casca de pinos, carvão, esfagno, um pouquinho de brita, segue o barco. Tá acertando a rega, segue o barco. Tá bom? Não mudem, desde que estejam acertando. Mas tá vendo que suas plantas estão apodrecendo, tá tendo muita umidade. Gente, coloca um pouco mais de granulado mais seco, mais cascas. Foge um pouco da casca de pinos em excesso e do esfagno em excesso, tá bom? Usem brita, tá? Usem caco de telha, tá bom? Para quem tá apanhando com substrato, tá bom? Agora quem tá acertando, mantenha, gente. É como eu falo, tudo que tá dando certo não se mexe, tá bom? Então tá feito aqui o nosso substrato. Eu vou ver esse cabo aqui, já vou guardar isso aqui. Eu com o meu potinho de fazer. Não, isso aqui pode até ficar, porque eu vou fazer agora, bem rápido, um substrato à base de terra, que é para orquídeas terrestres. Sabe isso aqui? Isso aqui é sobra. Sabe quando você desplanta uma orquídea? Pode até ter, nesse aqui pode ter até chip de coco. Você desplanta uma orquídea, mas o substrato está bom, a planta não estava com doença nenhuma, aí vocês guardam aquele substrato, mas sempre, antes de guardar, sequem ele no sol. Sequem. Guardem sequinho, para quando vocês forem usar. Não guarda úmido, senão ele vai criar mofo, ele vai mofar, ele pode criar fungos ali dentro, e depois na hora de você usar, ele vai estar com problemas, tá bom? Eu tenho aqui uma terra, que é uma terra orgânica. É uma terra que a gente cata embaixo de árvore, onde cai bastante folha, você limpa aquilo lá e vai raspando aquela terra. É uma terra muito boa. Para quem não tem, pode comprar terra vegetal ou terra orgânica que vende nesses garden, tá? Aí o que acontece? Vamos dizer, você comprou um saco, ó. Eu jogo um saco aqui dentro. Aí eu cato aquele resto de substrato, ó, tem tudo aqui, ó, tem brita, tem casca de pinos, tem casca de coco, tem macadâmia, tem britas, ó, tem isopor, tá? Aí o que acontece? Se eu jogar um saco daquela terra, um saquinho daqueles que a gente compra em garden, eu vou colocar 1/4 do resto de substrato. 1/4. O que é 1/4, Wilson? 1/4 é você dividir o saco em 4. O saco é desse tamanho, você faz primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Essa quarta parte aqui é que você vai preencher junto com a terra. 1/4 desse substrato. Para quê? Para se manter ele mais airado, ele não compactar aquela terra conforme você rega ela, que ele vai socando, espremendo. E as raízes vão ter da sua planta, ou da orquídea, ou de qualquer... Eu planto coleus, eu planto begônias, tudo nesse substrato. E vão maravilhosamente bem. Mas você pega a terra, se você desenvasar, ela vai desfazer assim, ó. Por quê? Conforme eu jogo aqui... Conforme eu jogo aqui, eu vou até
tem nem lugar aqui para pôr minhas coisas, meu pai. Eu tô tudo apertado. Deixa eu pegar, tira esse aqui. Deixa eu pôr assim, porque esse cara ainda não me deu meu royalties. Só promovendo a manteiga dele, a margarina, que é veneno. Ó, tá vendo? Agora o que eu faço aqui? Tá mal mesmo. Gente, quem gosta de natureza, gosta de mexer em terra. Sente a energia que a terra te passa. Sabe? Ai, mas eu vou sujar minha unha. Então não vai mexer com isso, gente. Você não nasceu pra isso. Entendeu? Você não nasceu pra isso. O negócio é só algodãozinho. Muita gente tem, mas eu vou sujar tudo minhas unhas. Eu tenho que pôr luva. Quer pôr luva? Ponha, mas o melhor é o contato com a natureza, é a terra. Ela te passando energia positiva, sabe? Tem gente que não acredita, mas passa, gente. Uma planta te passa energia. Entendeu? Água te passa energia. Tudo tem energia na natureza. É só a gente saber aproveitar aquele momento e acreditar. Tá bom? Então, ó. Aí eu misturo, ó. Ó. Eu misturo aqui. No meio dessa terra tem até umas minhoquinhas aqui. Que minha mãe faz muito adubo orgânico. Sabe, restos de fruta, restos de legumes. Ela tem uma composteira ali. Ela fez com um tambor de máquina de lavar. E eu fiz um caninho para baixo assim, onde ela tira o chorume, que é um adubo preto. Aquilo é ótimo, só que aquilo lá é tipo assim, ela já tem, nossa, mais de 20 litros aqui, fora que leva para casinha lá e vai guardando lá. Que aquilo começa a cair, aquela vai pingando, quando você vai ver já encheu 1 litro, quando você vai ver encheu 2 litros, entendeu? Aí conforme você dá uma molhada naquilo para aquilo usar, todo aquele chorume preto que sai por baixo junto com a água também é útil. Aí usa um copinho daquele para cada balde de água pra gente jogar nas plantas, entendeu? Que é o adubo líquido. Eu não ponho nas minhas orquídeas, tá? Mas eu ponho em planta terrestre aquilo lá. Minha mãe põe muito. Tá bom? Então você vai ter um composto assim, ó. Esse de terra. Olha. Tá vendo, ó? Concorda comigo, gente? Olha como a terra ficou toda irada, ó. Ela não vira bolota, ó. Ela não vira bolota, ó. Tá vendo? Ela não compacta. Porque o isopor não deixa, as cascas não deixam, as britas não deixam, as pedrinhas não deixam. Isso aqui é sobra de substrato de planta que você replantou, mas o substrato está bom. Não vai me pegar uma planta com fungo, com doença e guardar aquele substrato. Aquilo lá você joga tudo fora. E outra, pegou, sobrou substrato, você acabou de replantar, põe aquilo numa bacia e põe no sol, deixa secar bem antes de guardar ele para fazer um novo uso novamente, mais para frente, para fazer como se diz? Oh, meu Deus do céu, a terra, sabe? Esse substrato terrestre aqui, ó. Isso aqui você pode plantar qualquer coisa, até fazer plantação aqui de alface, de tomate, do que vocês quiserem. Mas você usa para orquídea terrestre, você usa para faio, você usa para vandateres, para arundina bambucifólia, que é aquela que dá uma valetinha assim, ó, parece uma catleiazinha na ponta, tudo terrestres, entendeu? Para sapatinho. Essa é a melhor terra que tem para sapatinho, misturada com o resto de substrato que você tirou de uma planta que você replantou, que o substrato às vezes já estava velho, ou a planta já tinha que ser replantada, mas desde que a planta não tenha doença, pelo amor de Deus, não vai me guardar substrato velho, podre com fungo, tá bom? E antes de vocês pegarem, já usarem, coloca para secar aquele substrato que vocês tiraram daquela planta, deixa secar bastante, esturricar mesmo no sol. Aí vocês guardam, de preferência, em sacos de papel, porque o saco de plástico, às vezes ele cria uma neblina dentro, que tem dá um pouco de umidade, e aquilo gera fungos. Se você guardar num saco de papel, aquilo vai secar mais ainda, entendeu? Então vocês vão ter um substrato limpinho, bom para você misturar com a sua terrinha e fazer um substrato terrestre. Esse, para mim, é o melhor substrato terrestre que tem para qualquer tipo de orquídea terrestre. Tá bom? É esse aqui.
tá? São restos de substratos. Ou se você não tem resto, você pode pegar um pouco desse aqui, ó, que nós fizemos aqui, e misturar na sua terra, tá? Então, é uma quantidade de terra para 1/4 daquela quantidade de terra, você divide em 4, aquele 1/4 é o que você vai colocar de substrato misturado junto com aquela terra para fazer esse tipo de substrato terrestre aqui, ó, que fica muito airado, ó, muito bom. Isso aqui você pode plantar, que a planta vai amar, vai adorar, entendeu? E a terra sempre vai ficar iradinha, bonitinha. Se vocês tiverem isopor, ó, digamos que no seu substrato não tem isopor, debulha isopor aqui um pouco, ó, não precisa deixar a terra branca, né, de isopor, é um pouco, ó. Esses blocos deixam a terra mais arada ainda, ela não vai se compactar jamais, ó. Ela não vai se compactar jamais, além de tudo que você já colocou, que foram restos de casca. É como eu falei, mas eu não tenho resto. Então usa um pouquinho do seu, já que você quer plantar uma plantinha, fazer um plantio perfeito, para uma terra boa, uma terra orgânica, sabe? Sabe quando você tem aí uma árvore que solta, agora nós estamos no outono, é época boa, vai cair muita folha, aquilo vai se decompor debaixo ou no terreno, vai lá, cata aquela terrinha, não vai pôr terra de saibro, não vai pôr terra muito vermelha, entendeu? Usem a terra mais orgânica, ela é mais escurinha, aí vocês fazem esse adubo aqui, esse substrato, vocês vão, vai por mim. Vocês vão plantar uma orquideazinha de terra, você vai ver, nossa, o negócio está brotando demais. Vai que vai. Aí vocês põem um pouquinho de adubo, sempre, gente. É que nem pé de fruta. As pessoas não ficam colocando um punhado de adubo no pé da fruta. É sempre 50, 70, 1 metro longe da pé de fruta. Você entendeu? Depende do tamanho da fruta, do pé de fruta, né? Se é um pé pequenininho, você põe um palminho longe. Nunca ponha perto, que aquilo vai queimar, entendeu? Agora o nosso adubo aqui, ó, vocês colocam, como eu ensino aqui, nunca em cima no pé da planta. Dá um espaçamento para o adubo lá. Não se preocupa, aquilo ali, o próprio substrato, ele vai acoplar aquilo ali com a umidade, a água se expande e vai abrindo dentro do substrato e vai dividindo o nutriente. As raízes vêm. Tá bom? Então é isso aqui, ó. Tá dado uma aulinha simples, básica, de como eu faço o meu substrato aqui. Vocês podem pegar aí, que vocês vão ver a quantidade que foi. Anota. Mas eu esqueci isso. Pega, a hora que eu falar assim, ó, 1 balde de pedra brita número 1, meio de pedra brita número 0, e por aí vai. Anota, faz um receituáriozinho, que nem de bolo, gente. Ó, 2 ovos, um copo de leite, não sei o que lá. Entendeu? Anota. Para quando vocês forem fazer, fica tão simples. Depois que você fez 1 ou 2 vezes, você não esquece mais. Mas não tem muito segredo, não. O que você vai usar em proporção igual, acho que é a brita número 1 e a casca. Sabe? E a casca. Você vai usar um baldinho, porque depois vai vir mais meio baldinho de pedra brita número 0 e mais meio baldinho de cacos de telha. Então aquilo vai espaçar bem aquelas cascas, entendeu? Para quem não tem casca de coco, usa a casca de macadâmia ou usa a casca de pinos, tá bom? Eu aconselho não ficar comprando aquele pinos muito pititico e nem aquele grandão. Comprem desse tamanho assim, ó. E se vocês comprarem um maior, até esse tamanho assim tá ótimo. Maior que isso, gente, quebrem, façam um de menor, tá bom? E se atentem muito à casca de pinos, ela é ótima, mas as cascas de pinos brasileiras, de algumas marcas, aí são um lixo, elas vêm verde, aí na hora que você umedece, aquela seiva que ainda tem na casca solta e mata tudo sua planta, queima tudo sua planta. Então comprem de marcas boas. Tem dúvida se aquilo lá, pega aquela casca de pino que vocês compraram, coloca numa bacia com água e deixa lá de molho, encharcar. Depois vai lá, escoa aquela água, coloca mais uma água, lava, sabe, de um dia para o outro, coloca mais uma água,
escoa, aí bota numa peneira para secar no sol, nem que fique um dia ou dois ali naquele lugar onde pega bastante sol, para ele secar bem, mas ficar bem sequinho, entendeu? Aí vocês podem usar, tá bom? Pelo menos vocês livram a consciência, mesmo que o pino seja bom, você livram a consciência tipo assim, eu tenho certeza que agora não tem mais resina, sabe? Não tem mais seiva de pinos nela, para soltar e misturar e acabar queimando as raízes da minha planta, tá bom? Então tá aqui dada essa aulinha, que essa daqui fechou o aspecto substratos, tá não? Fechou. Não, se eu fiquei devendo alguma coisa, vocês me cobram depois, mas eu acho que fechamos bem, com bastante explicações sobre substratos, e de agora eu vou entrar no aspecto adubo. Vai ter o nosso adubo orgânico, vai ter o adubo foliar e as polêmicas, as brigas entre o líquido e o orgânico, entendeu? Tanto um como o outro são bons, sabendo usar, tá bom? Então é isso aí, gente. Não esqueçam de deixar aquele likezinho, ajudar a incentivar o canal, tá? E quem ainda não é inscrito, se inscreva, confia, pode confiar, não estou aqui para fazer planta nenhuma morrer, porque se tem um cara que ama plantas e orquídeas sou eu. Então, eu não amo só a minha, eu amo as plantas da natureza toda. E se você tem plantas, as suas plantas fazem parte da natureza que eu amo tanto, tá bom? Então eu não quero ver o mal delas, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo no coração, muito obrigado, tá? Então fiquem com Deus, um beijo no coração, gente. Tá aqui, ó, substrato terrestre e substrato granular, tá? Os de esfagno, eu nem vou ficar falando muito, porque vai que tem gente aí que tem um sacão de esfagno e vai querer fazer, depois quer plantar suas plantas e as plantas vão morrer, tá bom? Eu não, esse tipo de sugestão para você encharcar a planta não vou dar não, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração, abençoado seja a nossa semana de hoje para lá, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima.